Fala galerinha do YouTube, galera do segundo ano da EREM-JBV, tô com saudade de vocês. A aula de hoje é de física, certo? Vamos falar sobre ótica física e eu separei 15 conceitos essenciais que todo estudante aí que pretende fazer o Enem e que pretende entender bem essa matéria precisa saber. Ótica física, conceitos básicos. Então, temos aqui 15 coisas que todo estudante precisa saber sobre ótica física. Começando por ótica física. A ótica física é um dos dois campos da ótica, né, que estuda a natureza das ondas eletromagnéticas e suas interações com os corpos, absorção, transmissão, reflexão. Então, a ótica ela estuda o comportamento das ondas eletromagnéticas, né, como ela se comporta nas matérias, nos meios materiais ou não materiais por onde a onda se propaga. Bem, e o que é uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética é um tipo de onda que se propaga através de campos elétricos e magnéticos, ou seja, não necessita de um meio material para se propagar. Uma onda eletromagnética ela pode se propagar no vácuo, onde não há matéria. Tanto é, um exemplo, a luz do Sol que chega até a Terra, né? Do Sol até a Terra, até o planeta Terra, existe o vácuo, um espaço que não existe matéria. E mesmo assim, as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol, elas conseguem chegar até a Terra. Bem, aqui nós temos um desenho que mostra o comportamento de uma onda eletromagnética, certo? Como vocês podem ver em azul, ó, o deslocamento ondular de um campo elétrico, e em vermelho, de forma perpendicular, né, um campo que se propaga verticalmente, o campo elétrico, e o campo magnético que se propaga horizontalmente. Não necessariamente acontece nessa ordem, mas elas se propagam através de dois campos, um campo elétrico e um magnético, que são perpendiculares. Como todas as ondas, a gente pode perceber o comprimento da onda, a amplitude, né? O comprimento é a distância entre as duas cristas da onda. A amplitude a gente pode avaliar a frequência da onda, inclusive, né? De acordo com as oscilações que ela dá à medida que se propaga. Bem, as ondas eletromagnéticas elas têm também uma característica muito comum. Todas elas se propagam à mesma velocidade, né? É o que a gente tem de mais rápido, pode-se dizer que tem de mais rápido no meio científico que se sabe, né? As ondas eletromagnéticas e a luz ela tem a capacidade de se propagar a uma velocidade no vácuo, né, onde há ausência de matéria, de 300 mil quilômetros por segundo. Então, em um segundo, ela consegue percorrer 300 mil quilômetros, tá certo? E como se trata de uma onda, né, as ondas eletromagnéticas elas possuem as mesmas características. Além de se propagarem nessa velocidade, né, elas podem se refletir, ela pode ser refratada por um meio material, pode sofrer interferência, difração, polarização, efeito Doppler, outras coisas que nós podemos estudar mais, né? Tudo isso que as ondas são também capazes de sofrer. Então, ondas eletromagnéticas elas têm essa característica, todas elas se propagam à mesma velocidade e sofrem interferência quando se propagam pelos meios materiais. Como diferenciar ondas eletromagnéticas? A forma mais simples de diferenciar ondas eletromagnéticas é comparando as suas frequências ou comprimentos de onda. Então, cada onda eletromagnética, apesar de se propagar na mesma velocidade, ela tem uma característica diferente. Ela tem um intervalo de amplitude, né, por onde ela pode se propagar, e tem uma frequência que se diferencia, né? Então, comparando essas características peculiares de cada onda, é que a gente consegue diferenciá-la. Outro conceito importante é o de espectro eletromagnético. Ele representa o intervalo completo de todas as possíveis frequências de ondas eletromagnéticas. Então, o espectro eletromagnético é um conceito, né, um campo que limita, né, onde uma onda eletromagnética, em qual intervalo de frequência uma onda eletromagnética pode acontecer. Então, nós temos alguns exemplos, né, na frente para mostrar para vocês aí nos próximos slides sobre diferentes comprimentos de ondas e comportamentos com suas respectivas frequências.
Então, ó, aqui nós podemos ver alguns exemplos de ondas grandes, como a onda de rádio FM e TV, que elas chegam a ter 1.000 metros de comprimento, e até ondas pequenas, como um dos elementos radioativos, né, que são os raios gama, como são conhecidos, que chega a ter 10 elevado a menos 12 metros, uma fração muito pequena de metro. Então, ó, a partir do momento que a onda, quanto maior a onda, né, menos matéria, menos calor ela oferece. E essas cores, inclusive, que vocês estão vendo aqui, ó, que vão do azul até o violeta, elas têm a ver também com a quantidade de energia que as ondas emitem, tá certo? Lá tem, por exemplo, uma lâmpada acesa aqui com a luz visível, né? O sol com os raios ultravioletas, as ondas de raio-x, é, as ondas infravermelho no controle remoto, por exemplo, né? Então são aqui micro-ondas, são exemplos de ondas e que elas se encaixam, né, se enquadram nesse espectro, cada uma com diferentes cores, justamente por conta das etapas que elas conseguem, né, que elas emitem de energia. Isso tem a ver com o comprimento da onda e com a frequência, tá certo? A temperatura também, né, tem a ver com a quantidade de energia que essas ondas emitem, certo? É um conceito interessante para a gente lembrar aí também, né, que a cor tem tudo a ver com a quantidade de energia que a onda emite e que quanto menor, né, for a onda, mais energia ela consegue emitir. Então, ainda sobre essas ondas, há 4 relações que é importante a gente lembrar. Quanto maior a frequência de uma onda, menor o comprimento de onda. Ou seja, ondas mais curtas têm maior frequência. Outra coisa é, quanto maior a frequência de uma onda, maior a energia por ela transportada. Ou seja, ondas mais curtas, elas transportam também uma quantidade maior de energia. Todos os corpos emitem ondas eletromagnéticas. Todo corpo, toda porção de matéria emite onda eletromagnética. Quanto maior for a temperatura do corpo, maior a frequência e a energia das ondas emitidas por ele. Então, o que é que acontece? Corpos que emitem ondas com uma frequência muito grande, né? O que é que acontece? Eles emitem também uma grande quantidade de energia. Inclusive, a gente vê o comportamento pela cor do objeto, pela luz pela cor do corpo, pela luz que ele emite. Tá certo?